Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz, sejam bem-vindos a mais um dos nossos estudos, onde nós vamos terminar a sessão 14 do livro sobre o contentamento cristão, a rara joia do contentamento cristão do puritano Jeremiah Burroughs. E o nosso texto base é Filipenses 4:11, que eu vou estar lendo aqui para nós. Que diz que não digo isto como por necessidade, porque já aprendi, seja qual for o meu estado, a estar contente com isso. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós louvamos ao teu nome e te agradecemos por mais um dia na tua presença. Nos colocamos diante de ti, suplicando perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, pedindo que o Senhor nos aceite diante da sua presença. Abra o nosso entendimento para ouvir e compreender os ensinamentos da tua palavra, os ensinamentos que serão ministrados hoje. Que teu Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento, nos fortalecer, nos consolar, admoestar, edificar as nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a obedecer a tua palavra, a cada vez mais sentir ali a tua presença, estarmos satisfeitos com a sua presença. E abençoe a cada um que está aqui presente, as famílias aqui representadas e aqueles que futuramente vão assistir que essa aula, como muitos têm assistido depois e têm entrado em contato comigo dizendo como tem sido uma bênção, como que esses ensinos são esquecidos, como que não se prega mais um otimismo do evangelho, se prega sempre numa derrota, como que se a igreja do Senhor estivesse encolhida, se protegendo das hostes malignas. Mas nós entendemos que é ao contrário. É eles quem não podem suportar o poder da sua igreja, o poder que está no nome de Jesus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem alcançado muitas vidas, tem aberto os nossos olhos para compreender essas verdades, verdades eternas, verdades do teu evangelho. Recebe, ó Senhor, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão. Nós assim te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um salmo. Nós cantamos o 137, vamos cantar o salmo de número 142. Ergo a minha voz, clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece meu espírito, tu então conheces minha vereda. No caminho que percorro me ocultam armadilhas, atende a minha mão direita e vê. Pois não há quem reconheça-me, não há nenhum lugar para meu refúgio, ninguém que por mim tenha atenção.
alguém que interesse tenha por mim. Meu Senhor, o meu clamor a ti venho dirigir, pois és meu refúgio nessa terra de viventes tu. És na terra, pois a minha porção. Vem, atende o meu clamor, pois me encontro muito fraco. Dos perseguidores meus, vem livrar-me. Pois mais fortes do que eu, sim, mais fortes todos eles, e da prisão minha alma vem tirar, para que ao Senhor graças eu dê, graças eu darei ao teu nome santo, e ao redor de mim justos virão, quando me fizeres todo esse bem. Amém, meus irmãos? Então, hoje nós vamos dar continuidade na sessão de número 14. Aos irmãos que chegaram agora, sejam bem-vindos, né, a mais um dos nossos estudos. Então, o assunto desse estudo de hoje é que o mistério do contentamento consiste que o coração gracioso obtém todo o fornecimento de todas as coisas do pacto. É dessa maneira que ele tem o pacto, que é algo sem sentido para o espírito carnal. Então, aqui nós vamos ver duas coisas. A primeira é que o crente obtém algo geral do pacto. O pacto que Deus fez com ele em Cristo. Interessante que lá em Gênesis 14, quando Deus entra em pacto com Abraão, era muito comum naquela época entre reis, né, eles fazerem um pacto entre senhores poderosos. Geralmente era um rei poderoso com um rei menos poderoso. Esse menos poderoso reconhecia ali o poder do outro e se tornava vassalo daquele rei poderoso, né? Sendo submisso, sempre atendendo o seu chamado por uma guerra, por alguma ajuda. E o rei poderoso dava o quê? Proteção, exército, né? As leis, fazendo a justiça ali valer. E o que eles faziam naquela época, né? Nos povos do Oriente? Eles pegavam animais e partiam os animais ao meio. E esses colocava assim, partia boi, ovelha, né? Os animais ao meio, colocava as suas partes repartidas uma de frente com a outra, e eles passavam no meio, né? No meio de onde esses animais foram partidos ao meio. Qual que era o intuito ali? Os dois ali estavam jurando cumprir as obrigações do pacto, e aqueles animais simbolizavam a morte para aquele que não cumprisse as obrigações do pacto. Interessante. Então, se o rei mais fraco ali não cumprisse, ele pagaria com sua vida. O rei mais forte, o poderoso, também. Então, usa essa simbologia ali, um pacto entre Deus Todo-Poderoso e Abraão, menos poderoso. Diz que passa ali um fogo, né? O Deus passa ali na presença do fogo.
que aquele pacto tá apontando aqui, aqueles animais mortos? Ou seja, que Abraão ali representa nós, né? Hoje, em Gálatas 3, o apóstolo Paulo fala que nós somos descendentes de Abraão por causa da fé. Nós somos descendentes de Abraão, somos filhos de Abraão por causa da fé. Mas Abraão ali ele representa o quê? O ser humano, fraco, submisso, aquele que não tem poder algum. Então, sabendo que o homem, nós, Abraão e toda a sua descendência não cumpriria o pacto, e aí teriam que pagar com a morte, Cristo vem e morre no nosso lugar. Então, aqueles animais ali partidos representa Cristo sendo partido, morrendo ali no nosso lugar. Por isso que quando a gente vai participar do sacramento, da ceia, hoje eu tenho esse entendimento. Antigamente eu não tinha. O pão é partido ali, o pão, Jesus fala, esse é o meu corpo, é partido ali na hora, representando Cristo que morreu no nosso lugar. Então, esse pacto, nós, os crentes, nós obtemos algo geral dele, muitas coisas, muitos benefícios, porque Deus ele fez um pacto conosco por meio do seu filho Jesus, que morreu no nosso lugar. Segundo, o crente ele obtém também promessas particulares que Deus fez com ele em seu pacto. Há promessas particulares que você vai ler nas Escrituras e você vai aplicar isso na sua vida, na sua família. Eu não estou falando aqui porque geralmente, né, a gente fala. Eu aprendi assim, né? No começo da minha caminhada cristã, não tinha muito conhecimento, eram aquelas promessas que vinham por revelação, né? Você ia na igreja, eis que te digo, não sei o quê, e não valorizava muito não conhecia muito as promessas da Escritura, que já é de forma completa. Então, geralmente, a gente associa, né? E muitas pessoas associam promessa com algo que veio por algo extra-bíblico, né? E não é isso. As promessas particulares que Deus faz conosco já se encontram nas Escrituras. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu até um aluno, ele viu essa playlist, esses estudos, essa pessoa falou assim para mim, professor, eu nunca tinha pensado dessa forma. Que estudos maravilhosos. Porque quando eu saí do meio pentecostal, eu fui para um outro extremo, para o lado miserável de pregações reformadas. Só derrotista, né? Parece que você não tem nada aqui nessa vida. E desses estudos eu entendi algo diferente, que Deus tem sim promessas e bênçãos para o seu povo. Deus tem promessas, né, particulares com cada pessoa do pacto. Ele tem promessas, e é tudo mediante a Cristo. Promessas no coletivo, no caso a igreja, o povo, e promessas particulares com cada uma dessas pessoas que fazem parte desse povo. E isso é muito interessante. Então Deus ele tem bênçãos com o povo eleito. Esse povo eleito, podemos abaixo famílias, promessas com as famílias, e abaixo das famílias com cada pessoa particular que faz parte dessa família e desse povo. Então, para falar sobre a parte geral do pacto aqui, o Burgos ele vai trazer uma passagem que ele diz que é bem impactante, que é segundo Samuel, capítulo 23, verso 5. Diz assim, ó, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo uma aliança eterna, em que tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Então, de novo, casa aqui no sentido de família. Mesmo que ainda sua família
não seja tal conforme Deus quer que ela seja, mesmo assim há promessas para essa família, até para pessoas que elas usufruem sem saber, pessoas que não creem em Cristo, ímpios, usufruem por causa de você. Sabia disso? Filhos do pacto usufruem de bênçãos sem saber disso por causa desse pacto. É o que os reformadores chamam, vão chamar de graça comum, operações comuns do Espírito, né? Tem lá na Confissão, no capítulo 10. Deus, ele faz o sol para todos, né? Sol, lua, chuva para todos, conforme ali a lei natural, conforme ele mesmo criou. E aqui é uma declaração de Davi, ele ainda aqui onde ele não tinha uma completa revelação do pacto da graça como nós temos hoje. Então ele diz, ó, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, isso é, apesar de todas as veredas da minha vida não serem tão confortáveis como eu quisesse, apesar de que minha casa ainda não está da forma que eu queria que estivesse, apesar ainda meu filho não está do jeito que eu queria que ele estivesse, apesar eu não estou no emprego que eu queria que eu estivesse, e por aí vai. E como Davi ele consegue, mesmo ele sabendo que ainda não está, sua casa não está perfeita, ter um espírito contente. O que ele diz no versículo? Ele, Deus, contudo, estabeleceu comigo uma aliança eterna. Ou seja, o nosso Deus, Davi, o Deus de Davi, o auxiliava em tudo. Então, o nosso Deus nos auxilia em tudo. Isso é fantástico. Ele nos auxilia em tudo. Burroughs diz o seguinte: alguns homens dirão, abre aspas, eu estou mais ou menos com Deus. Não encontro Deus de forma tão completa em minha casa e na minha família como eu esperava. Talvez eu tenha essa ou aquela aflição sobre a minha casa, fecha aspas. Suponhamos então que haja uma praga na sua casa e já não é mais seguro ficar por lá. Você já não aproveita os confortos externos da tua casa como fazia antigamente. E aí você pode ler essa passagem e dizer o seguinte: apesar da minha casa não ser abençoada com saúde, como as outras casas são, mesmo assim, Deus fez um pacto eterno comigo. Eu continuo em um pacto com Deus. O Senhor fez para comigo uma aliança eterna. Então, enquanto as coisas desse mundo eu vejo ela como momentâneas, elas não são eternas. E o Burroughs ele traz uma experiência própria, onde ele diz que viu uma família que estava bem até uma semana atrás, mas agora está tudo mal. A praga, lembrando que praga, aquelas doenças na época que tuberculose, pneumonia, úlcera, matava mesmo, né? Febre, não tem tantos recursos que nós temos hoje. Naquela época nós podemos dizer até antes viver a dependência de Deus. Não é? Hoje tem muitas coisas que nos auxiliam em doenças, mas naquela época, quantas crianças morriam no parto? A mulher morria no parto. Parece que Joe Owen, ele teve 11 filhos, os 11 filhos morreu tudo criança, tudo bebezinho. Olha que triste. Você vê quantas pessoas casavam, filha, morria a mulher e o filho no parto. Pegava uma pneumonia. Quantos servos de Deus morreu aí de tuberculose, pneumonia? Eu estava há uns dias atrás lendo a história de Hugh Binning, um covenanter, um presbiteriano, ministro. E ali eu estava lendo empolgado com a história dele, né? Como que Deus levantou ele e de repente, com 24 anos, ele morreu de tuberculose. E desfrutou de coisas maravilhosas na sua vida. Mas morreu. Deus tinha um tempo ali para ele. Há pessoas que são curadas, é, têm livramento e outras não. Isso aí são coisas que nós não sabemos.
Na época, da Covid, começou, né? Sempre, debates na internet. Cara, eu concordo que muita gente aí passou vergonha, principalmente esses pregadores aí que falam que tem cura, né? Esses pregadores neopentecostais. Mas eu também, desmascarou muita gente, mas eu também acho uma forma insensível dos que falam isso com as vítimas. Com aquele tanto de gente que morreu. E há pessoas que eu conheço que foram curadas. A minha mãe foi curada. Minha mãe. Eu tenho um amigo pastor também que já tinham comprado até o saco preto já para ele. Ele estava entubado. Já tinham comprado já. Já tinha um bom tempo lá entubado. Já avisaram a família. Ó, só estou esperando pagar todos os órgãos aí. Esse foi o que o médico falou. Pô. Passou alguns minutos, voltou tudo. Ele voltou à vida. E hoje está curado. E outros que morreram. Eu acho insensível isso, né? Então, eu acho muito insensível aí você ver pastores querendo combater isso e dizer dessa forma, né? Ah, envergonhou. Mas e eles que não fizeram nada? Porque é acomodado. Será que iam pelo menos orar lá no hospital por essas pessoas doentes? Não iam, a maioria não vai, não. Só fica na internet. Então, você vê que a praga matou muita gente. Pessoas servas, fiéis, na época aqui de Burroughs. O Burroughs, ele caiu do cavalo e morreu. Quantas pessoas, pastores, aí morreram na Covid e de muitas outras doenças. Então ele fala, a praga matou grande parte dessa família, e o resto foram deixados em tristeza e luto. Ele diz, então, que nós não vemos que não há descanso nas coisas desse mundo. E mesmo assim, o Senhor fez conosco um pacto eterno ordenado em todas as coisas. Nós encontramos desordem nos corações, em nossas famílias, mas o pacto de Deus ele é eterno, ele é ordenado em todas as coisas. Sim, isso é o certo. Porque a morte vem para todo mundo. Porque se nós entendêssemos aquilo que realmente a Bíblia diz, que preciosa é aos olhos do Senhor a morte de todos os santos, porque os santos vão estar com o Senhor. E nós não entendemos isso, nós achamos, ficamos sofrendo. É triste perder um parente com a Covid, ou seja, qualquer doença. Mas se ele é um servo do Senhor, lavado e remido no sangue do Cordeiro, ele está num lugar muito melhor, ele está ao lado de Deus. E é isso que nós devemos entender, que a morte física não é o fim. Ele diz também que, infelizmente, não há certeza nessas coisas. Olha que interessante. Ele diz então que nós não podemos ter certeza sobre nada, especialmente nesses tempos em que vivemos. Nós sabemos que alguém pode estar certo do pouco que ele tem, mas quem pode ter certeza da sua riqueza? O mundo gira, dá voltas. Hoje ele tem, amanhã ele pode não ter. Eu já deixei relatos aqui de pessoas que conheci que eram muito ricas, da noite para o dia perdeu tudo, não suportou e se matou. Outros que ficaram ricos, né? Não da noite para o dia, mas trabalhando é difícil você ficar rico, mas para perder tudo é muito fácil. Para perder ali os bens. Quem que vai dizer? Quem vai dizer vai ter certeza disso? Alguns podem ter vivido bem de uma forma confortável, pode estar tudo bem com você e pensar que é forte como uma montanha, mas em algum dia tu podes ver tudo isso sendo retirado de ti, suas riquezas. Então você não tem certeza nas coisas desse mundo. Mas só que o versículo que nós lemos diz que o pacto é certo, porque ele é eterno. E é isso que importa para nós. Ele diz: qual aventura encontrarei no mar? Não tenho certeza, mas eis que tem uma grande segurança para os santos, a qual eles não são cobrados, a não ser pelo exercício da graça, pois eles podem chegar até essa segurança em todas as coisas nas quais aventura, para obterem ou pagarem por ela.
Ele diz mais: em um escritório de seguros, não se pode ter a certeza de ter os próprios bens que cobre ali o seguro. Mas se houver perda, os seguradores te recompensarão por eles, né? Porque está assegurado. Há um pagamento ali depois. O pacto da graça que Deus fez com o seu povo é o escritório de seguros de Deus. E os santos, cheios de incertezas, podem e devem obter esse pacto para se assegurar em todas as coisas, para assegurar suas posses e vidas. Porque o pacto, ele é eterno. Há uma segurança em Cristo. Deus, ele preserva as nossas vidas por meio de Cristo. Não é porque você nasceu em família de pastores ou família de crentes, eu sou a quarta geração da igreja, você ajudou a levantar a igreja, você pregou o evangelho para não sei quem, você é bonito, você é isso, ou você é aquilo. Não. Porque vocês, eu me esforço para me manter na presença do Senhor, né? Então eu estou vencendo a cada dia. Então, glórias a mim. Não. Deus nos preserva por causa de Cristo. O quinto ponto lá da TULIP, perseverança dos santos, ou a preservação dos santos, é Deus preserva aqueles por quem Cristo morreu. Então, o meio ali é Cristo, porque o pacto ele é eterno. Como eles podem ter certeza disso? Se as suas posses e vidas podem desaparecer assim como as dos outros. Deus ele se compromete em recompensar por tudo isso. Ele dá algo muito mais valioso que as posses materiais desse mundo. E note o que segue nessa passagem. Pois toda a minha salvação está nele. Salvação aqui envolve tudo. É integralmente. Não é só salvação do espírito. A salvação envolve tudo. É integral. É tudo. Por que, Davi, tu não terás a salvação dos teus inimigos, dos perigos externos, da pestilência e da praga? Então, o seu espírito ele é tranquilizado para dizer o seguinte: ó, se essa salvação vier, que bom, louvarei a Deus, louvarei ao Senhor por ela. Mas o que tenho no pacto, que é a minha salvação, vejo isso como algo suficiente. É algo suficiente. Por que, Davi? Não há mais nada que gostarias de ter a não ser esse pacto? Não, diz ele. Tudo está envolvido nisso, ou seja, tudo que você precisa na sua vida está envolvido nesse pacto. Será que esses homens e mulheres, que nem todos os seus desejos feitos, vivem contentes? Ora, diz aqui o homem santo, isto, o pacto, é todo desejo meu, embora ele não me faça prosperar externamente. Pois todo esse pacto talvez não me fará prosperar no mundo como os outros homens. É verdade. Mas eu posso suportar isso. Embora Deus não faça a minha casa aumentar, eu tenho todos os meus desejos. Então, assim, nós vamos ver aqui um coração piedoso que encontra contentamento no pacto, mesmo que ele não tenha nada nesse mundo, nada de material, mas a salvação que ele encontra nesse pacto, ele tem tudo. Muitos falam sobre pacto com Deus, o pacto da graça, mas será que eles encontram efeitos para a vossa alma, a prática? Será que eles desfrutam? É muito fácil, né? Você vê algumas pessoas com arrogância. Eu sou pactuante. Agora eu sou covenanter. Eu sou aliancista. Eu vejo, né? Pela coroa de Cristo e pelo pacto. Legal. Colar sua capinha do Facebook. Legal.
postar. E aí, qual o efeito disso tem na sua vida devocional? Para nada serve. Você pode ser um covenante e ainda ir para o inferno, ainda queimar lá no inferno. Você acha que não vai ter um monte de presbiteriano, reformado, cessacionista, pentecostal, neopentecostal, tudo indo para o inferno? É o que mais vai ter. Rótulos. Rótulos. Eles podem mostrar, podem mostrar quem você é, o que você crê, o que você pensa, o que você entende. Mas um rótulo não define a sua salvação. Você ainda pode ser tudo isso aí e ainda ir para o inferno. Você é um excelente teólogo. Você é até pastor. E nunca nascer de novo. Nunca ter sido regenerado. Então, qual o efeito do pacto tem nas nossas vidas? Será que nós desfrutamos mesmo, meus irmãos? Será que nós temos tido aqui, como o Burroughs diz, doçura do pacto? Será que nós temos contentamento nas condições mais tristes que nós passamos nessa vida? Será que nós temos experiências com Jesus? Será que nós sentimos o amor de Deus derramado em nossos corações? Então, isso é um sinal especial em qualquer alma que, quando uma aflição cai sobre ela, ela reclama, não no sentido de murmurar, mas ela reclama as bênçãos do pacto na sua vida. Porque agora ela foi adotada por Cristo, ela faz parte da família de Deus e agora ela tem direito nas bênçãos desse pacto. Ela é co-herdeira. Cristo dividiu com ela o que era dele com essas pessoas, conosco. Então nós agora passamos a ter direito. Éramos pessoas que não tinham, agora nós temos direito. Então nós reclamamos. Entendem? Não no sentido de murmurar. Reclame um direito seu. Um direito seu que não foi conquistado por você. Eu não conquistei nada. Foi conquistado por Jesus. Interessante, lá em Lucas, se você está aí com a sua Bíblia, Lucas capítulo 16, que fala da parábola do credor compassivo, ou não, da parábola do mordomo, que roubava ali o seu patrão. Ele diz, né, ele conta ali a história, né? No verso 9 de todo a esperteza daquele mordomo, né, para ele ser aceito em outros lugares. E ele, no verso 9 ele diz o seguinte: Jesus falando, né? Se você não entende isso, todo o pano, toda a cosmovisão cristã, você vai entender aqui, a pessoa vai pensar assim: nossa, Cristo está apoiando a ser injusto. Ele diz assim no verso 9, ó: e eu vos digo, fazei para si amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, eles vos recebam nas habitações eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Pois se não tiveres sido fiéis com as riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? E se não fostes fiéis naquilo que é de outro homem, quem vos dará o que é vosso? Aí termina: nenhum servo pode servir aos dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon era um deus ali do dinheiro, ou dinheiro. Mas no verso 9 ele diz o seguinte, né? Fazei para si amigos com as riquezas da injustiça, né? Nas nossas traduções. Mas nos textos originais, dá a mesma ideia de que você fazer amigos, não é? Com as riquezas que você obteve sem nunca ter trabalhado. Você não trabalhou para ter aquilo. E essa parábola, Jesus ele está falando do reino de Deus. Esse administrador, esse senhor muito rico, sendo Deus Pai, um administrador, um mordomo, que nós somos chamados como mordomos. O mordomo, ele cuida das coisas do seu senhor. O mordomo, ele conhece a casa, é ele que compra as mercadorias, ele que vende, ele que faz tudo. O mordomo chefe aí, ele está no controle, abaixo do seu senhor com os outros empregados. Era muito comum nas casas antigas, né, as grandes famílias terem um mordomo, né? A pessoa ela ficava no comando ali.
Então ele prestava conta de tudo ao seu senhor. Então ele obteve um direito que ele não trabalhou. Ele tinha muita mordomia, comia do bom e do melhor. Só que esse mordomo não estava trabalhando com fidelidade. Esses aqui são aquelas pessoas que trabalham, são chamadas para trabalhar na obra do Senhor, para serem servos, e trabalham de qualquer jeito, não com fidelidade. E quando ele fala aqui, seja, o verso 9, fazer amigos com riquezas a qual você não trabalhou, ele está falando da salvação em Cristo Jesus. Nós devemos fazer amigos com essas riquezas que é o pacto, que é a salvação em Jesus, a qual nós não trabalhamos. Nós não fizemos nada para ter ela. E é ela, ele fala, e para que quando vos faltarem, eles vos recebam nas habitações eternas. Eles recebam você lá. Então nós somos chamados para desfrutar das bênçãos desse pacto. E ele diz aqui também, ó, o pacto também ele é um sinal especial em qualquer alma que quando uma aflição cai sobre ela, ela prontamente, de uma certa forma natural, chama pelo pacto, ou seja, ela reivindica os seus direitos, que ele não obteve pelo seu próprio trabalho, pelo seu próprio empenho. Isso é graça. Uma criança, quando está em perigo, ela não precisa ser instruído para chamar seu pai ou sua mãe, pois sua própria natureza chama alguém maior que ele que para o proteger. Então, assim, é o coração gracioso. Quando há algum problema ou aflição, existe uma nova natureza que ele carrega até o pacto, de forma imediata, onde ele vai encontrar alívio e descanso. Então, se eu e você encontramos o nosso coração dessa maneira, correndo para o pacto, esse é um grande sinal da verdadeira graça em nossas vidas. E isso é suficiente para abordar a parte geral desse tema, a parte geral do pacto. Entendendo isso, passamos para a segunda parte, que agora são as promessas particulares do pacto, do pacto da graça. Vimos a graça numa forma geral, agora vamos ver numa questão particular, onde um coração gracioso, então ele vai enxergar, né, que toda promessa vem da raiz do grande pacto de graça em Cristo. Onde outros homens vão olhar para algumas promessas particulares, que diz onde Deus os ajudará em dificuldades, que os guardará, né, do perigo, promessas semelhantes a essas, eles não olham para a ligação de tais promessas particulares. Hoje você vê no meio reformado não se fala isso, porque se você. A minha crítica, irmãos, no meio reformado é porque eu vivi nesse meio, né? Eu vivi nesse meio e falo que não por algo bom em mim, mas pela misericórdia de Deus, ele abriu os meus olhos de que aquilo que estava sendo passado para mim não é evangelho. O evangelho ele não é derrotista. O evangelho ele é otimista. Ele venceu lá na cruz. Nós temos todas as coisas em Cristo. Não é que nossa vida vai ser um mar de rosas. Não, muito pelo contrário. O Senhor nos livra de todas as aflições. As aflições servem para nos moldar, moldar o nosso caráter de Cristo em nós. Cristo passou por isso, deixou um ensinamento para nós. E nós seguimos os seus passos. E se fala isso hoje, ó, resgatando um ensino puritano, como muitos que viram em as nossas aulas, Deus abriu os olhos. Não é? Imagine, você tá com problemas emocionais, você vai numa igreja onde só prega a derrota. Você volta de lá com depressão. Você volta pior. Isso não é graça. Isso tem que ser combatido. E isso tá, sim, no meio reformado. No meio pentecostal nem se fala. Os cristãos, eles perdem tanto do conforto que eles poderiam ter das promessas particulares do evangelho por não considerarem a conexão delas para a raiz, que é o grande pacto que Deus fez com eles em Cristo. Não consideram.
não usufruem, não têm nenhum tipo de conforto, vivem uma vida depressiva, derrotada. Jesus ele diz: as portas do inferno não prevalecerão com a igreja. Não é o inferno que está ganhando território da igreja, é a igreja que está expandindo. Interpretam esse versículo totalmente errado. É incrível. É como se o inferno tivesse vindo para cima. Tem gente que só prega o reino de Satanás. É incrível. Só fala de Satanás. Ah, é Satanás, só fala disso. Mas é o contrário. As portas, é o inferno tentando fechar a porta e não consegue. Já viu isso? O avanço da igreja. A igreja está saqueando o império das trevas. Jesus usa aquela expressão também do valente, né? O valente ele seria Satanás, então ele vai, invade a casa do valente, amarra ele e rouba todos os seus bens, ou seja, rouba as pessoas que estavam escravizadas por ele. Então quem tem que ter medo da gente é Satanás, não é nós. Maior o que está conosco do que o que está com eles, disse Eliseu para o seu servo Geazi. Havia anjos ao redor. Hoje as pessoas nem creem mais que anjos ministram a favor dos santos. Nem creem mais nessas coisas. Se nega tudo. Então está explicado porque as igrejas hoje são céticas e derrotistas. Mas vamos lá. Então, o pacto que Deus fez com o seu povo em Cristo, as pessoas que compõem esse povo, elas vão extrair desse pacto bênçãos particulares. Ó, nos tempos da lei, então os santos ali, eles descansavam mais em promessas externas, mais do que nós descansamos no tempo do Evangelho. E o Burroughs diz que ele já deu a razão pela qual nós, que vivemos no tempo do Evangelho, não devemos depender muito do cumprimento literal de promessas externas que nós encontramos no Antigo Testamento, como eles faziam no tempo da lei. A lei era obrigatória de ser obedecida. Pois agora, nós, no tempo do Evangelho, temos um pacto especial, que Deus se regozijou em chamar de nova aliança para distinguir do outro pacto, que é feito conosco em Cristo para a vida eterna. Então, até a lei foi dada a eles de uma forma mais peculiar na questão de um pacto externo, com muitas bênçãos externas na própria terra de Canaã, onde Deus tratou mais com eles em um pacto externo do que ele trata agora com o seu povo. A piedade tem a promessa nesta vida e na vida eterna. Nós podemos usar dessas promessas nessa vida, porém nós não podemos descansar no cumprimento literal delas, como fazia os santos no Antigo Testamento, né? Que cumpriu literalmente aquelas promessas, vai cumprir também agora conosco. Aonde Deus ele nos recompensa de uma outra forma, é de uma forma mais espiritual ou externa. Então aqui nós não podemos mais depender das promessas externas. E por isso nós devemos prometer suportar aquilo que for possível. Alguns exemplos que ele dá aqui. Acreditar plenamente e com confiança que a peste não se aproximará de uma determinada casa, digo eu, diz o Burroughs, impor mais sobre tal promessa do que aceitá-la. Ele já abordou essa promessa ali no Salmo 91. A praga ela pode vir, não é? Mas Deus sempre livra, ou também Deus ele tem um propósito diferente. Como eu falei, né? Às vezes nós não sabemos. Às vezes tem pessoas que morrem, crentes fiéis, morrem, e outros não. Eu lembro de um pastor, muito tempo atrás, um homem de Deus, um homem fiel, um homem que em vida foi muito usado pelo Senhor, né? Um pastor que visitava ali as ovelhas, cuidava ali da igreja, um homem muito ali usado na pregação, usado ali de forma na dependência do Espírito. E o que que aconteceu? Ele teve câncer e ele ficou no hospital um bom tempo, e saiu o filho relatando, ele já estava em cuidados paliativos, mas aí voltou para o hospital com muita dor, ele estava só pele e osso. E diz lá, chamou, ele
Vou deixar aqui gravado. Ele orava, lia a Bíblia e ele teve ali uma experiência de partir para o Senhor e já sabia que ia morrer. E ia ser muito interessante que nas histórias dos governantes era algo muito parecido. É como se Deus já falasse para ele assim, ó, despede da sua família hoje que depois eu vou te recolher, você vai estar aqui comigo. E foi isso que aconteceu. Então foi toda a família, e foi lá, se despediu da esposa, agradeceu ela a vida toda, mais de acho que 40 anos casado, os filhos, os genros, as noras, netos, bisnetos, irmãos, amigos, ovelhas da igreja, tudo lá se despediu. E ele louvou o Senhor, orou, final, orou ali com uma benção, no final, uma benção apostólica ainda, e falou o seguinte: ó, o câncer, eu perguntei para o Senhor nunca me respondeu. Por que que Deus nunca me curou? O câncer pode ter comido meus órgãos, minha pele, tudo, mas sabe uma coisa que o câncer não comeu, não correu? A minha alma e a minha fé em Jesus. Hoje eu entendo o que é graça. Passou algum tempo, descansou, fechou os olhos. Juro, irmãos, partiu. Morreu bem. Morreu bem. Hoje, no meio reformado, esse pastor aí, homem de Deus, ia ser motivo de chacota no meio dessa galera aí que zomba de pessoas que curou todo mundo, mas não curou a si mesmo, igualzinho que fizeram com Jesus na cruz. Eu vi isso, irmãos. Eu tô falando porque existe. Eu vi pessoas na época da pandemia, de forma insensível, pastores aí que falam que é cristão, que é reformado, não é coisa nenhuma, zombando. Eliseu mesmo foi um que fez tantos milagres e morreu de enfermidade. Então há coisas que nós não conseguimos explicar. Então há pessoas que podem morrer de praga, outros serem curados. E o Burgess aí abordou isso de forma perfeita. Aí ele diz o seguinte aqui, ó: se eu vivesse no tempo da lei, talvez eu teria tido mais confiança no cumprimento literal dessa promessa, mais do que tem agora no tempo do Evangelho. A promessa diz não mais do que isso, que Deus tem uma proteção especial para com o seu povo e que ele o livrará de tal aflição. E se ele trazer tal aflição, é mais do que uma providência ordinária. Seria uma providência especial que Deus tem naquela aflição. Foi o que ele explicou. Então é isso. Na verdade, nós sabemos a resposta. É nós que muitas das vezes não queremos aceitar. Deus envia enfermidades. Ele é uma providência naquilo. Por quê? Porque ele é Deus. Ele faz o que ele quiser. E o Burgess vai trazer mais algumas promessas de contentamento no coração em tempos de aflição. Ele diz o seguinte, abre aspas: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, 2. É uma promessa feita no tempo da lei. Ela também é cumprida nos santos agora, de uma maneira ou de outra, literalmente ou de outra forma. Há pessoas que têm livramento, né? Nós podemos pegar literalmente o fogo, mas há pessoas que têm livramento de morte assim, é algo inexplicável. Pessoas que têm um acidente de carro, o carro é praticamente esmagado, a pessoa está viva. Teve um acidente que o carro capotou, isso aí eu vi, isso aí você pode procurar na internet, já faz um tempo já. Eles eram cristãos, o marido, a esposa e o filho atrás. Todos eles foram meio que cuspidos do carro pela janela. O carro saiu capotando, caiu o filho. E eles ficaram vivos. O carro acabou. Ficou amassado, parecia uma latinha de sardinha amassada. É livramento. Teve uma mulher em São Paulo que um container caiu em cima do carro, ela parada no farol. A carreta foi virar, ela parou, a carreta foi virar, o container sobrou, caiu em cima do carro dela, amassou todinho, ela ficou encolhidinha lá no chão. Até os bombeiros falaram assim, inacreditável, o container carregado, era para ter esmagado tudo. Nós não sabemos. Então nós podemos desfrutar dessas promessas, literalmente ou de outra forma. Nós encontramos claramente que essa promessa foi feita a Josué, também ela pode ser aplicada aos cristãos no tempo do Evangelho, em Josué 1,5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida.
Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Também, ninguém pode resistir. E aqui ao Evangelho, se você está pregando o Evangelho. Não vemos da forma que nós queremos ver, mas ninguém pode nos resistir. Isso é promessa. Então, a forma da fé em trazer contentamento pelas promessas, onde os santos de Deus têm interesse em todas as promessas que foram feitas aos nossos antepassados, desde o início do mundo, eles têm a sua herança, que é de geração em geração. Então, por isso, passam a ter contentamento, porque herdam todas as promessas feitas em todo o livro de Deus. Hebreus 13:5 demonstra isso plenamente, que se a nossa herança e não herdamos menos do que aqueles que herdaram as promessas nos tempos de Josué, porém herdamos mais. Vamos abrir lá em Hebreus, capítulo 13, Hebreus capítulo 13, versículo de número 5, que diz: Sejam as vossas conversas sem cobiça. Conteitai-vos com o que tendes, porque ele disse: Não te deixarei nem te desampararei. Olha que interessante. Encontramos nessa passagem, então, de Hebreus, que é dito de hoje do que para Josué. Para Josué diz: Não te deixarei nem te desampararei. Agora, em Hebreus é dito o mesmo, porém, no grego, naquela passagem, existem 5 formas negativas. Eu não, não e não. Então, é a força que existe nesse versículo em grego. Então, ele diz aqui que essas 5 formas negativas é como se Deus dissesse assim, ó, não te deixarei, não vou, não vou, não vou e não vou. Não vou te deixar, dando uma tremenda ênfase nessas 5 vezes. Então, nós não temos apenas as passagens que os santos tinham, mas temos elas de forma maior e mais completa, porém não em um sentido literal. Ele diz lá também, Isaías 54:17 diz: Deus faz uma promessa. Olha que interessante. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. E é dito logo depois: Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Então é uma promessa boa para um soldado, só que nós não podemos colocar ênfase num sentido literal. Então, assim que se afirma a proteção de Deus, ela é de uma maneira especial sobre um soldado que é piedoso. E toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Isso também é contra o falso testemunho. Quando as pessoas levantam. Já aconteceu, irmãos, das pessoas trazerem falso testemunho contra você? Já? Meu, não, quando nós aqui, nossa família trabalhava na frente da igreja, o que tinha de falso testemunho? E Deus sempre nos honrou. Aí ele diz: Ó, tu, a quem teus amigos se esqueceram e nada deixaram, tu dirás: Meus amigos morreram e não me deixaram nada, mas eu agradeço a Deus que proveu para mim. Apesar de meus pais morrerem e terem te deixado sem herança, tu tens a herança da promessa. Esta é a herança dos servos do Senhor. Logo, então, todo homem e mulher piedosa são os grandes herdeiros. Então, já estamos terminando já, irmãos. Por fim, quando nós olhamos, então, para o livro de Deus e encontramos qualquer promessa, podemos fazê-la nossa. Assim como o herdeiro que cavalga sobre muitas terras e campos e diz: Esses campos, esse milharal e essa bela casa são minha herança. Ele olha para essas coisas de forma diferente do que um estranho que cavalga nesses campos. O coração carnal, ele lê as promessas e as interpreta como histórias meramente ilustrativas. Ele não vê interesse nenhum nela. Mas tem outros que leem as promessas da Bíblia ainda e querem aplicar nas suas vidas como se eles tivessem direito sendo uma pessoa impiedosa. Não vai acontecer.
Agora, toda vez que um homem piedoso lê as Escrituras, ele está lendo a Escritura Sagrada, e lá ele encontra uma promessa. Ele pode colocar a sua mão ali e dizer: esta é minha herança. É minha e devo viver com base nela. E isso fará ele contente, uma pessoa feliz. E o Burgs diz que isso é uma maneira misteriosa de obter contentamento, é crer nas promessas da Escritura, é viver as bênçãos do pacto, é experimentar Cristo. Em algumas das minhas aulas, eu sempre falei isso para os meus alunos. Se perdeu essa ênfase. Deus, a palavra de Deus, compara a igreja com uma noiva, mulher, e Cristo, o noivo, o homem. Da mesma forma que o corpo do homem e o corpo da mulher pertencem um ao outro, eles estão unidos. Unidos, ali, o homem e a mulher unidos, o casal, sexualmente falando, né? Uma só carne. Eles têm uma intimidade, né? O marido conhece o corpo da esposa, a esposa conhece o corpo do marido. Eles se unem, formando o quê? Uma só carne. Você desfruta, né? O momento que o homem está ali com a esposa com o homem, desfruta ali daquela intimidade. Assim tem que ser a nossa vida com Cristo. Devemos desfrutar de Cristo, irmãos. E lá estão também outras promessas que traz contentamento. Nós só vamos entender o contentamento, Salmo 34:10, Isaías 58:10, quando nós entendermos a nossa relação com Cristo através desse pacto. Cristo está de braços abertos, né? Esperando que nós cheguemos a ele, entendemos isso aí. Eu lembro, às vezes, até um rapaz, uma vez nós estávamos numa reunião de homens da igreja, o rapaz fez lógico, um- não vou dizer que é uma piada, mas é o seguinte, assim, ele não tinha muito conhecimento, falou assim, o pastor estava explicando, né, essas coisas, ele falou, pastor, é igual o homem, né, que fica orando que quer ganhar na loteria, né, Senhor, eu quero ganhar na loteria, eu quero ganhar na loteria, e Deus olha para ele, ué, mas você não joga. Aí o pastor falou assim, é parecido, mas só que nós não jogamos na loteria. Tipo assim, eu quero bênção, Senhor, eu quero bênção, mas não ora pelas bênçãos. Prefere lá ficar atacando os outros lá e acha que é o reformadão, o pastor reformadão, confessional. Nossa, o cara é ele. Mas não tem nada de vida prática para passar para você. Aí é você e Deus. Então, encerramos aqui sobre o ministério do contentamento por meio do pacto. Na próxima semana, nós terminamos esse capítulo, o 15 e o 16. E aí a gente vai dar uma pausa aqui, porque como eu falei para os irmãos, eu vou estar viajando para São Paulo, visitar minha família. Peço suas orações, tá? E aí eu volto aí no ano que vem, já em janeiro, nós voltamos os nossos estudos aqui, tá bom? Deus abençoe. Até a nossa próxima aula. A todos a graça e a paz. Até mais.